Fala pessoal, tudo bem? Professor Henrique Napoleão, e hoje eu venho aqui trazer para vocês um vídeo muito interessante, de altíssima relevância aí para você que vai fazer o concurso nacional unificado, pessoal. A gente sabe que a prova discursiva é um dos temas mais relevantes aí para essa prova como um todo, considerando toda a variabilidade e toda a importância que esse tipo de prova possui para qualquer concurso público, mas principalmente para o concurso nacional unificado, em que nós temos aí poucas questões até objetivas e a partir disso notas que possivelmente serão muito parelhas, né? Então a prova discursiva vai ser aí certamente um divisor de águas para quem for efetivamente nomeado aí, e por outro lado quem infelizmente não conseguir a aprovação. Tudo bem, pessoal? E nesse vídeo aqui eu vou estar abordando potenciais temas que serão cobrados para a prova discursiva, tá, pessoal? Então, aí considerando aí toda a experiência que nós temos aqui, professores do Discursiva na Prática, a gente vai estar fazendo apostas de temas aqui bem direcionados para cada um dos blocos temáticos, para que a partir disso vocês tenham uma noção prévia sobre quais perspectivas focarem e terem maior chance aí de gabaritarem a prova discursiva, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos aí a essa aposta. Primeiro eu vou dar uma breve fundamentada aí de onde é que vieram as minhas apostas, e após isso eu vou bloco a bloco falar aí e explicar por que esses temas aí têm uma boa chance de serem cobrados aí na sua prova discursiva, tudo bem? Então, vamos para o próximo slide aqui. Então, pessoal, qual que é o parâmetro aqui para eu fazer esse tipo de previsão, tudo bem? Eu separei aqui três principais parâmetros, tudo bem? Então, o que é cobrado historicamente em cada área, né? Então, certamente a gente pode levar em consideração aí o que já foi cobrado em concursos anteriores, por exemplo, para a área econômica, para a área ali de trabalho, para a área de saúde, educação, meio ambiente, obras. Isso aí certamente nos traz ali uma boa estimativa do que esperar, tudo bem? Porque esses assuntos aí, eles acabam sendo recorrentes ano a ano, tudo bem? Então, certamente é um parâmetro para se considerar aí, para a gente que vai fazer uma previsão específica sobre esse assunto, tudo bem? Outro tópico aqui que é muito importante se levar em consideração, pessoal, é a relevância do tema a nível de governo federal, tudo bem? Então, há uma série de temas aí que a gente vê sendo discutidos na agenda política do governo federal, e naturalmente o governo vai querer que os candidatos aí que trabalhem futuramente no governo federal entendam desses temas de alta relevância nacional, pessoal. Então é natural que por conta disso isso seja justamente cobrado na prova, para que já sejam selecionadas pessoas que tenham uma noção sobre essas temáticas aí que circundam a agenda política do governo federal, e justamente por isso são de alta relevância nacional, tudo bem? E aí o terceiro parâmetro que eu considero adequado para fazer esse tipo de estimativa é a aplicação desses temas no dia a dia ali do seu trabalho, pessoal. Então a gente vai ter ali, por exemplo, um analista técnico de política social que vai estar lidando ali com o dia a dia com políticas públicas e tudo mais. Então o que esse profissional precisa ali de conteúdos teóricos para utilizar no seu dia a dia, no seu trabalho? Então, o que um engenheiro contratado ali, ele vai precisar realmente para o seu dia a dia de trabalho? É isso que a gente espera que seja cobrado na discursiva, que tenha aquela perspectiva mais prática e mais alinhada com o que realmente o funcionário aí vai realizar do seu trabalho, tudo bem? Então esses três parâmetros aí, pessoal, são os que eu vou tomar em consideração para fazer essas estimativas, para vocês entenderem que não são coisas que eu tiro do nada, né? São realmente estimativas que têm um certo nível de precisão e que muito provavelmente algumas delas aqui aparecerão na sua prova, tudo bem? Vamos lá. Primeiro, então, galera, bloco 1. Quando a gente fala aí desse bloco mais ligado para a área de exatas, para a área de engenharia, é a coisa que mais de praxe tem, pessoal, cair licitações e contratos em obras públicas, pessoal. Isso aí é extremamente comum. A gente vê isso sendo cobrado em concurso da área de engenharia, realmente executor, auditores de obras públicas. Todos esses vão ter que, em certa medida, lidar com a execução contratual de obras e, antes disso, a licitação, que é o processo que você vai realmente escolher a empresa ali que vai executar a obra, pessoal. Isso aí é extremamente comum na administração pública e é extremamente alinhado com as competências que o profissional engenheiro precisa ter se ele estiver lidando com essas temáticas, pessoal. E aqui eu faço um link com o
PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que é um programa do governo federal que realmente tem uma perspectiva de investir em infraestrutura e investir em obras no país para que a gente impulsione o desenvolvimento socioeconômico social do país, tudo bem? Então tenham aí os conhecimentos das diretrizes básicas do novo PAC, né? Comparando com o PAC antigo lá da Dilma e do Lula nos primeiros mandatos. Esse PAC ele tem uma perspectiva de ser mais alinhado aí com a iniciativa privada do que os PACs mais antigos, e justamente por isso isso pode ser uma peculiaridade que pode ser cobrada na prova. Então eu estudaria essas, pelo menos a nível geral, o que é o PAC, os seus objetivos, e em linha com isso a questão das licitações e contratações de obras públicas, linkando os dois temas, pessoal, que isso aí tem uma chance boa de ser cobrado, considerando a relevância também para o governo dessa temática em específico, tudo bem? Aqui, pessoal, a gente já está falando do bloco 2, então. O bloco 2 está mais alinhado com a parte de tecnologia da informação. E aí, são inúmeros temas aí que podem possivelmente ser abordados nessa área, tudo bem? Mas eu separei um tema aqui que eu considero de altíssima relevância para o governo federal, pessoal, que é a segurança da informação. Recentemente, como estou mostrando aí para vocês, houve um ataque hacker do governo federal aí num sistema de administração financeira, popularmente conhecido como CIAF. Isso demonstra, né, como ainda há fragilidades nesses sistemas de governo e certamente os gestores aí do governo federal querem atrair candidatos aí que estejam com maior linha de conhecimento aí sobre boas práticas de segurança da informação, aquelas ISO 27000 lá e etc, para que sejam efetivamente inseridas nos sistemas aí do país e que evite esse tipo de problema ocorrer. Então eu considero que é um tema altíssima relevância para o governo federal. Além disso, ele é um tema que é recorrentemente cobrado para a área de TI, tá, pessoal? Justamente por ser um tema um pouco mais teórico, né? Como eu falei, aquelas normas lá de segurança da informação, elas acabam sendo bem boas para explorar numa discursiva, considerando que são boas ali para o aluno conseguir expressar e falar ali quais são as diretrizes, quais são os requisitos do sistema de segurança da informação, tudo bem? E além disso, ele é alinhado com as práticas diárias do cargo ali, se for um profissional que vai trabalhar especificamente com a área de segurança da informação, tudo bem, pessoal? Então eu acho que esse tema aqui é muito bom para cair também. Eu apostaria nele, nessa linha também. Aqui, pessoal, um tema aí que a gente vê direto nos jornais aí sendo debatido na agenda política, que é a parte de desmatamento e licenciamento ambiental, né? A gente sabe que há toda essa demanda aí para que seja, inclusive mundial, uma demanda mundial para que seja de certa forma combatido o desmatamento na Amazônia, etc, no país como um todo, na Mata Atlântica. Então esses temas aí de desmatamento, a perspectiva ali de licenciamento ambiental também, que está interligada em certa medida com isso aí, eu acho que são temas muito bons de serem explorados para ir para o bloco 3, que é essa área aí mais ambiental, né? Então as questões ali de licenciamentos, também aquelas resoluções do CONAMA, licença de operação, licença PEV, licença de instalação, são temas aí que é bom que vocês até em certa medida decorem, porque também são recorrentes em provas, essa parte de licenciamento principalmente, são de relevância nacional e estão ligados aí em certa medida com as atribuições dos trabalhadores que vão estar aí sendo selecionados por esse concurso, tudo bem? Então fiquem ligados nesse tema aí, que eu acho que é de extrema importância também. E aqui, pessoal, o bloco 4, que é aí o bloco mais ligado para a área de trabalho e emprego, né? Conhecido muito por ser o bloco do cargo de ajustor fiscal do trabalho. Então eu acho que aqui, pessoal, a questão da política salarial, que é uma política muito encabeçada aí pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é de altíssima relevância, tá, pessoal? Então o governo federal aí tem essa perspectiva de trazer um ganho real do salário mínimo, né? Ou seja, tem a política de valorização do salário mínimo, política essa que tem alguns benefícios, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, a valorização do trabalhador, que vai ter um salário mais digno, etc. E também tem as suas consequências negativas para a política econômica do país, né? Vários benefícios sociais, como por exemplo benefícios de prestação continuada, benefícios previdenciários, benefícios relacionados à saúde, são diretamente vinculados a salário mínimo, né? Então tem essa indexação do salário mínimo a uma série de benefícios sociais, o que faz com que o governo gaste mais, né? Gaste mais. Então a gente sabe que essa restrição de gastos é um problema para o país já há muito tempo,
e a política de valorização do salário mínimo é algo que faz o governo gastar mais. Então tem essa dicotomia aí entre as vantagens e as desvantagens da política de valorização do salário mínimo, e eu entendo que é um tema bastante relevante aí para quem está estudando para essa área. Então não deixe de entender os meandros desse tipo de política e os seus impactos na economia, tudo bem? Tanto positivos quanto negativos, porque é bem comum que as questões explorem vantagens e desvantagens sobre essas questões, tudo bem? Então, para o bloco 4 eu tenho essa aposta, e também uma aposta extra aqui para o bloco 4, pessoal, que é relacionado à precarização das relações de trabalho, né? Então, isso também é um tema que vem sendo muito debatido modernamente, que é a questão das formas indiretas aí de prestação de trabalho, terceirização, uberização, essa questão das informalidades que circundam aí as relações de trabalho, que em certa medida possibilitam aí que haja uma maior flexibilização, mas em certa medida, né, não há os requisitos impostos pela legislação trabalhista que os empregadores precisam seguir. Então isso aí também é bastante interessante vocês entenderem as vantagens e desvantagens disso, como isso impacta a economia de certa forma, com a questão do emprego. Então é bastante interessante, pessoal. Hoje a gente tem uma taxa de informalidade na nossa economia em termos de trabalho bastante considerável. Como que isso afeta a taxa de desemprego, de desocupação, né? Então entender todas essas relações aí eu acho um aspecto bastante interessante aí, pessoal, para você que vai prestar o concurso público do CNU para o bloco 4, tudo bem? Fiquem ligados nessa temática aí. Aqui, pessoal, falando do bloco 5, pessoal, esse bloco aqui é o que mais vai estar diretamente ligado à questão de execução de políticas públicas, pessoal. A gente vai estar falando ali de profissionais que realmente vão estar ali no Ministério da Saúde, Ministério da Educação, executando as políticas públicas que são constitucionalmente demandadas aí para o governo federal, tudo bem, pessoal? Então, a parte de políticas públicas aqui, eu acho que é especialmente importante para esse bloco, pessoal. É claro que a gente está falando de governo federal, então quase tudo que relacionado a esse concurso vai ter alguma a ver com alguma política pública, mas aqui a gente tem realmente o core, assim, a execução da política pública clássica, né, digamos assim, políticas de saúde, hospitais federais, né, parte de universidades federais, desculpa, hospitais regionais, tudo isso acaba sendo vinculado aí às questões de como o governo executa políticas públicas. Então eu acho que entender os processos e os requisitos das políticas públicas, o ciclo de políticas públicas, essa palavra que eu estou tentando encontrar, acho que isso aí é extremamente importante, especificamente para essa área, pessoal. A avaliação de políticas públicas também é um tópico extremamente relevante, entender ali por que você deve expandir uma política pública, quando você deve restringir uma política pública, quando você deve limitar uma política pública ou acabar com a política pública, fazer aquelas análises de custo-benefício, custo-efetividade. Isso aí vai estar muito linkado com esse bloco 5, pessoal. E aí também eu menciono as peculiaridades do governo federal em relação a esses temas, né? Saúde e educação. Lembrando que há um gasto mínimo que o governo tem que ter constitucionalmente previsto com saúde e educação, né, pessoal? Então, são os pisos de saúde e educação previstos constitucionalmente. Isso aí é um impacto significativo no orçamento federal. E também, pessoal, como são as competências divididas na Constituição Federal para saúde e educação, pessoal. Então lembre-se a questão lá da saúde, que o governo federal ele tem o SUS, que é um sistema interfederativo, até botei essa questão aí para vocês no slide. A parte da educação, que normalmente o governo federal vai estar atrelado mais ao nível superior, por exemplo, às universidades federais, enfim, como ocorre toda essa articulação de governança entre todos os entes federativos e como essas políticas públicas são executadas na prática, pessoal. Tudo isso eu acho que são aspectos relevantes para você levar em consideração aqui para o bloco 5. E aí eu repito só para dar uma resumida, porque falei bastante informação. Lembre-se, pessoal, políticas públicas, ciclo de políticas públicas, avaliação de políticas públicas e as peculiaridades relacionadas às competências do governo federal em relação à saúde e educação. E aí eu falo competências específicas como saúde, a interfederalidade do Sistema Único de Saúde, educação relacionada aos institutos federais, às universidades federais, tudo bem? Tudo isso aí bastante relevante, e não se esqueçam dos mínimos dos pisos constitucionais de saúde e educação, que também são temas amplamente debatidos aí pela imprensa, pelo governo federal, pelo mundo político, tudo bem? Agora bloco 6, pessoal. Esse bloco aqui é bastante interessante, que é uma ala do governo aí que
é muito demandada aí pela sociedade, que é a parte de economia, né, pessoal? E aqui é um tema que é amplamente debatido aí hoje, é a condução da política fiscal, pessoal. E aí eu cito temas como o novo arcabouço fiscal, que foi aí a legislação aprovada em agosto do ano passado, a Lei Complementar 200. Vocês não precisam saber as peculiaridades dessa lei, né? Mas tenham em mente que é uma legislação que foi aprovada aí pelo governo para restringir o gasto público de certa medida, restringir o crescimento da despesa primária, para que a gente tenha realmente ali umas regras que limitem o aumento de gasto e, em certa medida, promovam a sustentabilidade da dívida pública, pessoal. Então, todos esses aspectos aí relacionados à condução da política econômica, como o governo gasta, como ele arrecada, como que a nossa dívida tende a ter um crescimento bastante elevado aí, nos próximos anos, como que a gente vai estabilizar essa questão. Isso são temas aí muito debatidos para a parte do governo federal, tá, pessoal? E justamente por isso eu entendo que seria bastante interessante que vocês conhecessem bem qual que é realmente a situação econômica do país e qual que são as perspectivas do futuro. Então, esse tema aí de condução da política fiscal é bastante interessante porque consegue capturar esses principais aspectos, pessoal. E aí, juntando isso também com a parte de responsabilidade fiscal, né, pessoal? Então, a LRF aí, Lei de Responsabilidade Fiscal, também é um tema bastante interessante para ser debatido e que, de certa forma, anda junto com a condução da política fiscal, né, que traz esses aspectos aí de maior responsabilidade na execução do orçamento, na execução da política econômica. Tudo bem, pessoal? Então, fiquem de olho nesse assunto aí. Eu estudaria bastante, tudo bem? Vamos mais aqui. Aqui, pessoal, a gente tem o bloco 7, né? Que é aquele bloco lá de gestão governamental, principalmente. Esse bloco, pessoal, é o mais abrangente que a gente tem aí para o CNU, tá? Ele realmente vai estar tratando de aspectos aí bem gerais do governo federal. Ali provavelmente vão ser pessoas que vão trabalhar em toda a esplanada dos ministérios, bastante divididos, tudo bem? Então, justamente por isso que eu trouxe temas aqui que são de relevância para qualquer ministério, para qualquer órgão do governo federal, pessoal. Então, transparência, né? A gente sabe aí, por exemplo, como a lei de acesso à informação renovou essa questão aí no governo, com a possibilidade de a gente requisitar informações para basicamente qualquer atuação do governo, as salvadas que tenham sigilo previsto em lei. A parte de accountability, né, de como os agentes públicos eles têm essa necessidade de prestar contas à sociedade sobre como estão gerindo os recursos públicos e como a atuação deles está alinhada com a promoção do interesse público. E a questão do orçamento, pessoal, que realmente ali em qualquer ministério você vai estar ali realizando empenhos de dotações orçamentárias, vai estar ali executando o orçamento no dia a dia. Então é bastante interessante que haja um entendimento sobre como é a estrutura do orçamento brasileiro, né, pessoal? Então aqui eu digo até aqueles aspectos mais básicos do orçamento público. PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei do Orçamento Anual, o que cada um desses mecanismos significa, como eles se interconectam. Eu acho que para o bloco 7 aqui, que é um bloco um pouco mais genérico, essas questões aí que abrangem toda a esplanada dos ministérios está muito alinhada com o que se espera desse tipo de profissional, tudo bem? Então, é um tema aí que também é muito cobrado com o concurso público, pessoal, e justamente por isso vocês têm um bom histórico de questões aí para estarem ligados, tudo bem? Por fim, pessoal, para o bloco 8 ali, que está mais um bloco mais amplo, mais ligado ali à realidade brasileira, eu trago um tema aqui que eu acho muito importante na atualidade, que é a transição energética, pessoal. O Brasil ele é considerado hoje como um dos grandes titulares da transição energética. É um dos poucos países aí que tem vento, ou seja, energia eólica, tem energia advinda das hidrelétricas, tem energia solar. Ou seja, é quase como um protagonista mesmo nessa transição que a gente vai deixando de utilizar essas fontes de energia que não são renováveis e que são mais difíceis aí, que trazem mais poluição, como o petróleo, e vamos aí inserindo outras fontes como essas que eu acabei de citar, a eólica, a hidrelétrica e até a solar, tudo bem? E o Brasil sendo protagonista nesse tema, acaba que há uma grande importância aí para os servidores públicos federais futuros entenderem como isso pode ressignificar aí a produção, a matriz energética do país. Então, eu acho que é um tema que está extremamente ligado à realidade brasileira, está extremamente ligado à parte
de inovação e também está extremamente ligado à parte de realidade do país como um todo, tudo bem? Então, é um tema que eu apostaria aí, é uma das nossas apostas aqui do Discussão na Prática, e eu buscaria entender um pouco mais aí sobre todos esses meandros, tudo bem, pessoal? Então, pessoal, basicamente todos esses temas aqui que eu discuti, eles estão presentes aí no curso do Discursiva na Prática, tá, pessoal? Então vocês podem ver aí, o Discursiva na Prática ainda está com vagas abertas aí para o concurso nacional unificado. Inclusive vai ser deixado um cupom de desconto aí para quem quiser acessar aí o curso, tem interesse em adquirir ainda. Cupom DP10, tudo bem? DP10. E aí você vai poder acessar o curso aí e treinar com vários temas, incluindo esses aqui que eu acabei de citar também. E também o curso inclui uma série de outras questões de gramática, de macroestrutura, de como escrever os seus textos corretamente, de como escrever o rascunho, ou seja, dicas de como performar na melhor maneira possível na prova, sem contar esses temas inéditos que eu falei, que são elaborados por professores especializados. Então aí tem o João Lara e o Jefferson, que temos bastante experiências aí em concurso público e em administração pública federal como um todo, tudo bem? No mais, é isso aí, pessoal. Se você tiver interesse aí, acesse o site discursivanapratica.com/cnu e você vai ter acesso aí a todas essas questões, tudo bem, pessoal? Então, é isso aí, basicamente. Espero que tenham gostado de toda essa informação, que certamente vai ser bastante útil aí para você que está galgando uma vaga no concurso nacional unificado. Fico à disposição aqui para qualquer dúvida que vocês possam ter, tudo bem? E é isso, espero que tenham gostado. Tamo junto, um abraço e até mais.